galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Pimi, primeira palestrante, é uma honra. Agradeço todo mundo, a Bianca principalmente veio falar comigo, né? Agradeço toda a organização do evento, pela oportunidade de contar um pouco da minha história. Porque, na verdade, eu não sou uma pessoa que faz slides, não sou uma pessoa que compartilha a tela e fica explicando coisas muito técnicas, porque eu gosto de uma proximidade maior. Então, eu sou uma pessoa que não gosto muito de slides, então eu decidi não fazer slides. Então, eu quero que isso seja mais uma conversa do que realmente uma coisa meio maçante de falar, explicar técnicas e mentalidade, etc. Eu sei que vai ter uma palestrante que vai falar sobre como a hipnose funciona, mas eu vou falar um pouco mais por cima agora, para explicar para quem ainda não sabe muito do assunto. Então, vamos lá, o que é hipnose? A hipnose, ela simplesmente foca a concentração em um nível muito alto. Então, por exemplo, quando provavelmente vocês já choraram vendo um filme, ou quem dirige, está dirigindo e de repente chega no destino e nem sabe o que aconteceu, nem prestou atenção no caminho. Isso é estar sob efeito de hipnose, tá? Você estava muito concentrado, muito focado, que você simplesmente nem prestou atenção no que estava fazendo. Então, você não vai estar inconsciente, você não vai dormir praticamente, nem ir para Nárnia. Apesar do comando durma, né, que todo mundo conhece, quando alguém fala durma, a pessoa já fez assim, não é porque eu estou controlando sua mente, não é um comando, é simplesmente uma sugestão, ninguém controla a sua mente, você faz o que você quiser, então, a famosa pergunta, você vai fazer imitar uma galinha? Eu sempre recebo essa pergunta, ou se não é essa, se eu comer cebola achando que é maçã, na verdade, eu não, claro que a primeira coisa é ética e segurança, né? Não vou fazer nada que você não queira fazer, que faça você passar vergonha, porque isso é totalmente antiético. Mas você só vai imitar uma galinha e comer uma cebola achando que é maçã se você quiser, se você aceitar essa sugestão. Então, não adianta alguém te deixar sob efeito de hipnose e falar para você passar a senha do seu cartão, porque você vai estar consciente, você vai abrir o olho e falar, não, tá louco, porque ninguém vai estar comandando a sua mente. Então, essa foi uma explicação meio por cima, assim, mas agora eu posso explicar mais como funciona a hipnoterapia, né, que é a hipnose clínica. Então, para explicar isso, eu vou explicar um pouco sobre o modelo de mente de Gerald Cain, que ele é dividido em 3 partes. É um modelo, tá, gente? Não utiliza como verdade absoluta, porque é só para facilitar um pouco a explicação. A mente é dividida em consciente, subconsciente e consciente. O consciente é o que você faz normalmente, é o que você pensa, é o que você decide, é o que você conversa. O inconsciente são os nossos batimentos cardíacos, nossa respiração, coisas que a gente realmente não precisa parar para pensar. E o nosso subconsciente é onde são guardadas as memórias, as experiências e tudo que a gente viu até hoje. Entre o subconsciente e o consciente tem uma barreira chamada fator crítico. Ela é responsável pelo que, se eu falar para você agora, nesse momento, esquece seu nome. Você vai esquecer, porque a barreira do fator crítico bate e volta. A informação fala, não, pera, como assim esqueci meu nome? Meu nome é Pini. Então, o que acontece? A hipnose, a gente baixa essa barreira de fator crítico e acessa o subconsciente de um jeito mais rápido, para a gente conseguir acessar as memórias e descobrir as origens de todos os seus problemas. Por quê? Aos 8 anos de idade, essa barreira não é formada, 100% formada. Então, até os 8 anos, você absorve todas as informações, não, sem filtro. Então, desde, por exemplo, quando você era bebê, você foi largado no berço por 5 minutos, chorando, enquanto sua mãe estava no banheiro fazendo xixi. Esse pode ser um exemplo besta de falar agora, mas naquela época que você era bebê e foi largado 5 minutos no berço, pode desenvolver um problema de abandono, de crise de abandono quando você se torna adulto, que você não consegue ficar sozinho, que você não consegue, você sempre está dependendo de alguém, tá? Isso é só um exemplo pequeno, mas várias coisas podem acontecer como uma bola de neve e desenvolver vários fatores psicológicos mais tarde. Então,
diferentes hipnoterapeutas trabalham de diferentes formas, não tem uma regra, não tem um caminho certo, todos os caminhos são viáveis, depende muito de cada cliente, depende muito de cada terapeuta, tá? Mas eu, Pimi, trabalho muito com regressão exatamente por causa disso. 99% dos nossos problemas e do jeito que a gente decide as coisas, do jeito que a gente pensa as coisas, do jeito que a gente lida com as coisas, provém de alguma coisa que aconteceu lá no passado, mais besta que tenha sido. Então, como que funciona? A gente volta, a gente vasculha o seu passado e a gente descobre qual que é a origem, ou as origens, né? Normalmente é mais do que uma bola de neve, que desenvolveu esse problema. E a gente vai lá e ressignifica. Então, a gente não muda a memória, a gente não faz você esquecer, a gente ressignifica, a gente olha para aquele evento com o olhar que a gente tem hoje de adulto. E aí a gente consegue mudar a sua percepção da realidade naquele momento, porque o que eu digo muito é que a realidade ela não existe. O que existe é a realidade, é a percepção da realidade de cada um. Então, o que é certo para mim pode não ser certo para você, pode não ser certo para sua mãe, para seu pai. Pessoas que tiveram a mesma criação, irmãos, podem ter percepção de realidade totalmente diferente. Então, o que eu sempre digo é que nunca tem um certo e errado. Sempre tem os certos dentro da sua própria percepção de realidade. Você está certo na sua opinião, seu irmão está certo na percepção dele, e etc e tal, e vai indo. Então, a gente volta para aquele evento que foi traumático, eventos que envolvem fortes emoções, elas sempre estão ligadas nesses eventos que a gente volta, né? Eles são sempre origens de alguma coisa. E aí a gente volta e ressignifica essa percepção da realidade. Beleza. Então, eu sempre digo que a gente, nós hipnoterapeutas, somos que nem o Waze ou o Google Maps. Você sabe onde você está, você sabe aonde você quer chegar, você sabe qual é o sua versão ideal que você quer chegar. E a gente mostra qual é o caminho. Então, por isso que é um trabalho em dupla. Não é mágica, não é simplesmente entrar na terapia e sair com outra pessoa, não, você precisa se entregar ao processo, você precisa querer mudar e acreditar na mudança, porque senão nada acontece, né? Porque, como eu disse, a gente não controla a mente de ninguém, então não tem como a gente simplesmente mudar a percepção sozinho. Perdão. E eu, Pimi, trabalho com pouquíssimas sessões, porque eu acredito que a pessoa ela tenha todas as ferramentas para conseguir andar sozinha depois. Então, eu não crio uma dependência, não faço a pessoa depender da terapia para ficar bem, tá? Porque basta virar uma chave. E eu trabalho muito nisso, de virar a chave com pouquíssimas sessões. Agora, falando um pouco sobre neurociência, só um pouco para não ficar muito chato, eu explico de uma forma assim. Por exemplo, quando você tem medo de dirigir, teve algum evento lá no passado que fez você criar esse medo de dirigir. Então, neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Então, em um momento, por exemplo, se você teve um acidente, no seu cérebro disparou um neurônio, isso é figurativo, tá? Um neurônio de carro com outro neurônio de medo. Eles se conectaram porque se dispararam juntos. Na terapia, a gente trabalha com a ressignificação disso. Então, essa ligação ainda existe, certo? Então, a gente cria uma nova ligação. Uma ligação, por exemplo, entre carro e segurança. A gente cria essa ligação. A ligação antiga, ela já existe e ela vai continuar existindo. E ela ainda está mais forte do que essa nova que a gente criou, porque ela está lá há mais tempo. Então, o pós-terapia é muito importante também, tanto quanto a terapia em si, porque é como se fosse musculação. Você vai precisar fortalecer essa nova ligação para ela ficar mais forte
que a anterior, enfraquecer a anterior até que a anterior se dissolva aos poucos e fique somente essa nova ligação. E aí, explicando isso, é meio óbvio que fica que o cliente precisa confiar muito no terapeuta, então eu sugiro que vocês, quem se interessa a fazer, né, hipnoterapia, faça com alguém que vocês confiem muito, porque não adianta você fazer com alguém, nossa, tem nome, a pessoa é super famosa, mas chega na hora, você não tem aquela ligação, não tem aquela química, e aí você não consegue contar as coisas, porque tudo bem, te coloca sob efeito de hipnose, mas a pessoa não controla você. Então, ela não sabe o que você vai falar. E se você lembra de alguma coisa que, foi vergonhoso, ou não quero falar que foi traumático demais, ou não sei o que a pessoa vai pensar de mim, você acaba não falando, isso acaba não trazendo a mudança para você. Então, você acaba entrando do mesmo jeito que você... Quer dizer, você sai do mesmo jeito que você entrou na terapia. Então, por isso que é muito importante ter a confiança do terapeuta, porque para você contar coisas e caso aconteça de você entrar num evento que, foi muito traumático, eu fiquei muito mal e você começa a chorar e você começa a perder o ar, você tem que ter a confiança de que o terapeuta sabe o que está fazendo e sabe lidar com aquela situação. Essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Como que eu sei que você vai conseguir lidar com a situação? É a confiança que o terapeuta passa para você na sessão inicial. Porque, sim, existem terapeutas que não sabem lidar com isso. E aí, quando acontece alguma coisa, não que a pessoa vai, né, morrer, alguma coisa muito, muito drástica assim, mas é muito importante que o terapeuta saiba lidar com tudo isso. Então, agora que vocês entendem como funciona, eu vou contar um pouco a minha história, porque a depressão, ela fez parte de 15 anos da minha história. Por isso que eu sempre falo que eu sei muito bem lidar com essa história de depressão, porque eu passei por isso. Então, ser especialista em depressão não quer dizer que eu estudei 10 anos de depressão, seriedade. Livros não dizem nada se você não tem experiência, certo? Então, é o seguinte, eu me formei pela Quasar e pela Cortex Academy. Eu fui uma pessoa que eu fiz a terapia enquanto estava me formando. O Bruno Tricarco, que foi meu professor, meu instrutor, ele atendeu durante a aula, que foi a aula de demonstração, e, na verdade, eu estava há 15 anos com depressão, eu já tinha até desistido de melhorar. Eu já dependi de remédio, tarja preta, eu já fiz trocentas mil terapias, claro que adiantaram, sim, senão acho que eu não estaria aqui agora, mas eu já tentei suicídio, eu já fui pro fundo do poço N vezes, e a depressão, ela não é somente uma tristeza, ela é uma coisa que te corrói por dentro, não sobra nada. Então, a depressão, ela não é simplesmente frescura, como muita gente diz, a depressão é uma coisa muito séria. Então, a minha missão depois da terapia, que eu vou contar daqui a pouco, ela se tornou ajudar as pessoas que sofrem desse mesmo mal. Porque eu realmente não quero que elas passem pelo que eu passei, porque não foi pouco. Então, eu já tinha desistido da melhora, porque já tentei muitas coisas, já tinha tentado muitas coisas, e toda vez, eu tinha um gatilho muito grande, toda vez que eu estava em um prédio, em um andar alto, eu olhava para baixo, e aquilo me dava um desespero de pular. Essa era o pior dos meus gatilhos. Eu não conseguia olhar para fora da janela quando eu estava em um andar muito alto. E um dia antes da terapia, eu estava lá no prédio da Quasar, e eu olhei para baixo, por motivos X, assim, eu nem, sei lá, tinha acabado de almoçar, eu fui observar a paisagem, e eu olhei para baixo. Aí eu comecei a chorar desesperadamente. Tiveram que me afastar da janela, um monitor que estava lá da turma me socorreu,
E aí ele perguntou as coisas, eu fui falando que eu tinha depressão e que eu queria muito morrer, eu queria muito me matar, porque a vida não valia a pena. Tudo que eu... Tipo, eu tinha uma depreciação de autoimagem muito grande, eu não aceitava a minha história, eu não aceitava que eu sabia que eu sabia que tinha muitas pessoas com problemas piores que os meus e eu ainda tinha depressão e aquilo me deixava pior ainda, em vez de fazer o contrário. Então, tudo começou a virar uma bola de neve e eu sofria muito bullying na escola também. Isso com certeza, isso conscientemente eu sabia que tinha ajudado para minha depressão. Então, eu perguntei até pro Bruno, quando eu ia fazer, se eu ia lembrar de coisas que eu lembrava ou se eu já vinha uma memória que eu já sabia que tinha acontecido. Falou que pode vir qualquer coisa, pode vir memórias que realmente aconteceram, de eventos que realmente aconteceram, podia vir memórias que sua mente criou, por exemplo, se você passou por um acidente muito forte, muito grave, e a sua mente simplesmente ela não quer lembrar, gosta de te proteger, então ela ela faz você esquecer do momento. Ela vai pegar todos os elementos que aconteceram naquela cena, menos o acidente, vai formar uma nova cena para você conseguir resolver aquilo. Pode ser também vinha coisas que nunca aconteceram, pode ser que você veja também coisas que são irreais. Por exemplo, se vê voando, ver um elefante rosa, é totalmente normal. É o que a sua mente precisa na hora para resolver aquela situação. Por isso que a gente precisa de foco. Não pode vir, eu quero resolver depressão, ansiedade, fobia, vícios, tudo de uma vez, porque a gente, se for sem foco, não consegue chegar nenhum. Então, eu fui lá, na frente da sala inteira, na frente de 13 pessoas. Eu pensei que ia passar mal vergonha, mas eu falei, não, preciso me entregar ao processo, porque senão não vai adiantar nada, e não adianta eu querer ajudar as pessoas se eu não me ajudar antes. E aí, o que aconteceu? Depois do relaxamento profundo, né, que começa com o relaxamento profundo, comecei a voltar para a época de escola, e não é que você nitidamente vê, tá, a cena, você lembra, são memórias, são coisas na sua cabeça. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o que a sua mente trouxe para você resolver aquele problema. Então, eu lembrei de momentos da escola onde as pessoas riam de mim porque eu não tinha amigos, porque eu era diferente, porque eu gostava de me vestir diferente, me vestia que nem menina, me vestia só de preto, eu não usava maquiagem, eu tinha o cabelo colorido já. Vários fatores que as crianças ficavam rindo de mim, se afastavam de mim, eu não tinha nem a chance de fazer com que as pessoas me conhecessem, porque todo mundo se afastava logo de cara. E eu também voltei para momentos em que meu pai fazia muita pressão para eu tirar 10 na escola, então se eu não tirasse 10, eu estaria desonrando, né, a família. Então eu voltei para momentos muito chave. Voltei para um momento que eu não lembrava, que foi o momento mais cedo que eu lembrei, quando eu tinha 4 anos, que a minha professora falou que eu era diferente, porque eu era oriental e eu tinha que andar com pessoas diferentes, e que eu não podia andar com pessoas normais. Vendo agora, parece besta, mas para mim foi o momento, a origem de tudo, porque eu gosto de ser uma pessoa diferente, eu gosto de ter o cabelo colorido, de ter tatuagem, de fazer com que as pessoas sintam essa proximidade, né? Porque eu não gosto de passar uma imagem que eu sou a autoridade, alto, incansável, não, eu gosto dessa horizontalidade. Só que a professora naquela época fez eu perceber, fez eu entender, na verdade, que eu tinha que eu tinha que não ter amigos normais, né? Normais muito entre aspas, mas que eu tinha que só andar com pessoas diferentes e pessoas esquisitas. E aí juntou com o bullying, juntou com a superpressão, juntou com muitas coisas, foi uma bola de neve que fez com que aos 13 anos explodisse minha depressão.
E era todos os dias achando que eu não era capaz de fazer absolutamente nada, porque eu ia desonrar todo mundo, desonrar meus pais, que eu não era capaz de ter amigos, porque eu era uma pessoa que ninguém aceitava, enfim. E foi desenvolvendo isso. E aí o que acontece? A gente olha para aquele evento do passado com os nossos olhos de hoje e percebe que, meu, não foi tudo aquilo que parecia ser. Então a gente olha, a gente conversa, a gente tem a chance de conversar com a nossa criança daquela época. Isso é uma coisa muito louca, que eu falando para vocês agora parece uma coisa meio surreal assim, mas na hora que você está concentrado ali, a gente volta, a gente conversa com a nossa criança e resolve as coisas lá. E volta para agora. Eu falo resolver porque no meu caso resolveu. Claro que a gente não pode prometer cura, porque, como eu disse, depende dos dois lados. Se você não faz a sua parte, não tem como a gente conseguir resolver o seu problema. 2 horas de terapia, foi 2 horas durante a aula que o Bruno fez a terapia comigo. Eu abri os olhos e eu esqueci completamente que eu estava na sala de aula, eu esqueci completamente que tinha 13 pessoas me olhando, mas na verdade que tinha mais gente lá. E eu abri os olhos como outra pessoa. Eu sentei naquela cadeira como uma pessoa e saí de lá com um pensamento totalmente diferente, com a percepção totalmente diferente do que eu tinha antes. E foi ali que eu descobri que a minha missão era ajudar as pessoas que tinham a mesma coisa que eu tive. Saí daquela cadeira, a primeira coisa que eu fui fazer foi olhar pela janela, para ver se eu ainda tinha aquele gatilho. Olhei pela janela, olhei para baixo e não me surtiu absolutamente nada. Nada. Vocês não sabem que alívio que foi quando não aconteceu nada na minha cabeça. Quando eu não tinha, quando eu não tive a vontade de pular, quando eu não tive a vontade de morrer, que era um sentimento constante. E no final da terapia, né, o Bruno me fez falar quem eu sou agora. E eu falei que eu sou nova Pimen, porque eu tenho agora a vontade de viver que eu não tinha antes. Eu não conhecia essa vontade de viver que eu adquiri depois. Então foi uma experiência única, e eu digo aos meus colegas de sala que vamos comemorar o meu segundo aniversário, porque eu renasci e foi um evento realmente que eu nunca tive antes. Foi uma experiência única. E bastou essa única sessão para minha depressão ir embora. Isso, claro, depende de cada um. Estou contando a minha história. Depende de cada um. Mas, como foi a minha experiência, eu costumo dar essa experiência para os meus clientes. Que, além da sessão inicial, né, que a sessão inicial eu conheço a pessoa e depois eu levo ela para a sessão de terapia. Essa sessão de terapia não tem hora para acabar, porque eu quero que ela tenha a mesma experiência que eu tive. Então, passa a ser uma experiência pessoal para mim. Não chega mais a ser profissional. Porque eu quero que a pessoa tenha a mesma virada de chave que eu tive. Então, nessa sessão de terapia, eu faço o possível para fazer a pessoa sair de lá como outra pessoa também. Por isso que eu venho aqui dizer que, para quem está aqui, nesse congresso, nessa semana, que venham falar comigo no Instagram, que é pimen.hipno, que eu vou dar desconto para todo mundo que vier, desconto na minha terapia inteira, tá? Não só na minha sessão inicial, na terapia inteira, porque é na terapia inteira que a gente consegue trazer a mudança, e eu consigo fazer com que você sinta a mesma experiência que eu tive, que isso é muito importante para mim, isso virou pessoal, isso virou realmente minha missão.
Então, para quem não me conhece ainda, para quem não me segue, meu Instagram é Pimen, P-I-M-E-N de navio, ou escreve pimenta e tira o tá, hipno, H-Y-P-N-O. Me mandem mensagem lá, que eu vou ter o prazer de atendê-los, porque, gente, eu tô falando que é uma experiência única, única. As pessoas que me procuram, isso que ninguém sabe da minha história, tá? Que me procura até agora. 99% das pessoas que me procuram é por depressão. E eu acho isso muito incrível, porque energia é tudo, tá? Na minha concepção. Então, a mudança vem de dentro para fora. Se você não se muda, se você não consegue se entender, se conhecer e mudar a sua percepção das coisas, você não consegue mudar as coisas à sua volta, você não consegue lidar com as coisas à sua volta, você não consegue se dar bem com as pessoas, você não consegue se dar bem com o trabalho, você não consegue se dar bem com o seu marido, esposo, namorado, namorada, o que for. Você não consegue ter o mínimo de qual que é a palavra? Satisfação. Porque se você não está bem com você mesma, ou mesmo, você não consegue estar de bem com o mundo. Por isso que eu acho que a hipnoterapia ela é muito poderosa, porque ela faz essa mudança de dentro para fora. A gente consegue vasculhar todo o seu passado, todo o seu subconsciente para descobrir por que que você é assim, por que que você tem depressão, ansiedade, fobia, vício, problemas com dinheiro, falta de prosperidade, essas coisas, tudo é ligado ao nosso passado e traumas que a gente sofreu naquela época. Então, todos os moldes foram feitos lá atrás. Então, basta você mudar e correr atrás que a mudança acontece. Então, basta querer e se entregar ao processo. É isso que eu digo. E tem, para quem tem depressão, para quem está assistindo que tem depressão, gente, eu vou falar, é fácil, tá? Mas tem saída sim. Eu sou uma prova viva de que existe solução e existe uma nova vida depois da depressão, que eu já achava que não existia, que para mim realmente eu já tinha até desistido. Então, por favor, não desistam, que eu tô aqui para ajudar. E todo mundo, todos os terapeutas que vêm, né, nessa semana, todas as pessoas da organização também do evento, estamos todos à disposição para ajudá-los, porque a vida é mais importante que qualquer coisa. E eu nunca teria falado isso antes da terapia. Então, para mim, isso é uma mudança, assim, da água para o vinho. Bem, gostaria de parabenizar você pela excelente fala, do ponto de Obrigada. vista técnico, não é, do que constitui a hipnoterapia, e também como você conseguiu, nessa forma magistralmente, como você fez a associação com o conhecimento técnico do que vem a ser a hipnoterapia, trazendo experiência de vida sua. Não é? Acredito que isso acrescentou bastante, nos chamou muita atenção. E eu tenho aqui duas perguntas que foram feitas no chat. A primeira pergunta é de Júlia Brito Santos Campos. Ela pergunta assim: existe a possibilidade de realizar a hipnoterapia inteiramente de modo online? Ou para garantir a qualidade do tratamento, o indicado é ser realizado de modo presencial? Você queria responder esta, depois eu faço as outras demais, ou eu posso fazer as demais? Não, deixa eu responder porque eu tenho uma memória meio fraca. Então, se você falar outra pergunta, eu vou esquecer essa. Tá bom. Então, Júlia, sim, pode ser feito online, completamente online. Eu atendo muitas pessoas online, inclusive. Eu atendi algumas pessoas da Bahia. Esses dias eu sou de São Paulo. A única coisa realmente é a internet. A eficácia é a mesma, assim. A gente consegue fazer uma terapia sensacional online. A única questão é a internet. A internet precisa ser boa, de ambos os lados. Porque não adianta você querer fazer online e depender de 3G. A terapia vai travar, a ligação vai cair,
E não que isso comprometa o resultado, tá? É só questão de realmente desenvolver na terapia. Porque ficar quebrando a terapia, toda hora que cai a ligação, ela deixa de ter uma concentração e foco muito grande. Então, por isso que eu sugiro que se você quiser online, a internet precisa ser boa. Você precisa ir para um lugar calmo também, sem barulho. Não tenha pessoas, nem animais, nem crianças te atrapalhando, porque precisa ser um ambiente bem focado. E qual é a palavra? Sem pessoas interrompendo. É isso, respondi? Muito bem, Pimen. Tem uma outra pergunta. Essa outra pergunta é de Tiago Moreira. Ele diz assim: boa noite. Gostaria de saber se a hipnose trata todos os problemas de ordem psicossomáticas. Sim, senhor. Tiago, né? Sim. Conseguimos trabalhar em tendo todos os problemas psicossomáticos. Todos. Qualquer um que tenha alguma origem psicológica, a gente consegue sim. Porque a gente ressignifica, né? A gente entra no subconsciente e a gente consegue ressignificar tudo aquilo que faz com que as suas emoções em relação àquele evento mudem. Então, como eu disse, 99% das coisas tem origem psicológica lá do nosso passado. Então, sim, podemos. Mais alguma questão? Muito bem, Pimen. Tem sim. Antes de passar para a próxima pergunta, minha gente, lembrando a vocês, tá bem, pessoal, da importância de vocês marcarem no Instagram o PsiPro, tá certo? Marquem lá no Instagram o PsiPro, nos seus stories. Inclusive, a Pimen está oferecendo aí um brinde, né? Um brinde aí, que é um desconto aí no valor das terapias, no valor das sessões, para quem participar do congresso. Então, aí, você precisa entrar em contato com a Pimen pelo Instagram, tá bom? A gente já colocou aqui o Instagram da Pimen no chat, estou colocando novamente, então isso aí é o brinde aí da Pimen, tá bom? Oferecendo aí um desconto para quem acessar, para quem participar do congresso, valor nas sessões. E por parte do PsiPro, estaremos aí fazendo um sorteio de 2 planos de estudante no PsiPro, ao final da noite. E para você concorrer, você precisa marcar o PsiPro, tá bom? Nas redes sociais. O professor Adilson Ferraz vai sair marcando, colocando aí no chat qual é o endereço do PsiPro. Muito bem, tem mais uma pergunta, mais duas na realidade. A próxima é de Davi Santos. Davi Santos pergunta assim, Pimen. Só uma pergunta. Ele está perguntando qual é a sua formação, Pimen. A sua formação. A minha formação, eu me formei como hipnoterapeuta pela Quasar, que era do né, que agora virou Cortex, que o Pyong saiu, aí também eu me formei pela Cortex, que é o Bruno que teve continuidade. Aí eu tenho essas duas formações. Muito bem. A próxima pergunta é de Monique Lopes. Ele diz assim: gostaria de fazer uma pergunta. Tenho deficiência visual, sou cega total e gostaria de saber se o fato de não enxergar atrapalharia o tratamento. Não, de jeito nenhum. Porque, inclusive, no tratamento a gente fala para a pessoa fechar os olhos. Então, fica tudo na imaginação dela. Então, isso é zero problemas. Pode confiar que até é melhor, na verdade, porque você consegue focar mais ainda nas suas emoções. Você consegue, a gente consegue, porque na hipnoterapia a gente concentra bastante na ação principal. Então, se a pessoa abre o olho, desconcentrou já. Ela começa a focar em outras coisas. Então, é importante que a pessoa fique de olho fechado. Então, realmente não tem nenhum problema ter deficiência visual. Muito bem. A próxima pergunta é deixa eu ver, Leidiane. Tem algum curso online? E a Delida Aparecida também pergunta: é possível, através da hipnose, saber em que momento foi desenvolvido uma doença autoimune desencadeada pelo emocional? Olha, então, curso online, eu não leciono, mas tem a Cortex, que é o que eu me formei pela segunda vez, que elas estão oferecendo curso online. Se quiser, me fala que eu passo o link também.
do curso que eles oferecem. São 8 dias, tá, de formação, o dia inteiro. A outra pergunta é de autoimune, né? Então, sim, é possível, se for desencadeada emocionalmente, sim. Só que, como eu disse, não depende só de mim, né? Depende de você também. A gente voltar juntos e descobrir. Problemas que são 100% biológicos, a gente não consegue mexer. Como, por exemplo, sei lá, câncer, ou coisas que realmente não têm origem psicológica. Isso realmente a gente consegue mexer. E não, a gente também, que nem eu disse, a gente não pode prometer a cura, porque se já virou autoimune, se já virou biológico, é mais difícil ainda, mas a origem a gente consegue sim correr atrás para descobrir. É possível. Muito bem, Pimen. Tem também a pergunta da Júlia Brito. Ela pergunta: como você procede quando a pessoa demonstra certa resistência à entrega do tratamento, mais especificamente em relação à hipnose? Então, por isso que serve a sessão inicial. A sessão inicial, ela não tem hipnose, ela é explicativa, e é para eu conhecer a pessoa também, para saber o que ela já sabe conscientemente sobre o problema dela, quais são os mitos que ela tem, né, sobre hipnose. Porque normalmente nossa, você vai controlar, você vai me controlar, tipo, não vou te controlar. Então eu começo a quebrar todos esses mitos e esses medos em relação à hipnose com a pessoa, porque se ela tem algum tipo de resistência, normalmente, tá, por causa de medo. Medo de passar vergonha, medo de contar alguma coisa que ela não quer, medo de se expor. Então, por isso que serve a sessão inicial. Eu conquisto a pessoa pela conversa, vou desenvolvendo, vou sabendo qual que é o porquê que ela está resistindo. E aquela coisa, se a pessoa ela não confia, eu sugiro ela não fazer, entendeu? Por isso que eu falo que ela tem que confiar 100% no terapeuta, para se entregar ao processo. Porque se tiver um tipo de resistência, realmente a mudança ela não acontece. E a resistência, normalmente, é por falta de confiança e medo, né? E a gente quebra essas coisas na sessão inicial. Muito bem, Pimen. Também tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. A pergunta, deixa eu ver. Professor Adilson Ferraz, manda para mim a pergunta de Fernanda Maria, por favor. Eu acho que a Bianca Vidigal repostou. Eu vou ver aqui. Uma amiga fez hipnose e ficou muito mal depois devido às lembranças que ela teve. Como funciona a sessão para que não haja esta situação? Aí também a questão da confiança sobre o terapeuta, porque essa questão em si depende muito mais do terapeuta, né? Porque a pessoa ela vai sim lembrar de coisas ruins, porque eu trago muito a emoção ruim à tona, porque é trazendo essa emoção ruim que a gente consegue a mudança. Se a gente não trazer essa mudança ruim, nada acontece. Porque trazendo essa emoção ruim, a gente consegue pegar o gancho e descobrir qual que é a origem dela. Aí o terapeuta faz o quê? A gente vai lá e lida com a situação, a gente ressignifica. Então depende do terapeuta saber o que fazer nessa hora, para a pessoa não sair mal, porque é inadmissível a pessoa sair mal, ela sair pior do que ela entrou. Então a gente precisa ter esse manejo para saber o que fazer e a hora de fazer as coisas, porque a pessoa não pode, de jeito nenhum, na minha concepção, sair pior do que ela entrou. Porque se ela tá lá para resolver alguma coisa, o pior que pode acontecer é ela sair do mesmo jeito que entrou. Se ela consegue descobrir a emoção, o motivo, o evento que levou ela a ter esses problemas, e eu vou lá e faço com que ela veja aquela situação de outro jeito, para que ela veja aquilo dos olhos de agora. Então, o evento acaba sendo menos pior do que ela passou naquele momento. Então, a gente mexe com as emoções ali, ressignifica todo aquele evento. Então, aí realmente é questão de confiança do terapeuta. O terapeuta saber o que fazer na hora certa. Muito bem, Pimen. Veja só, Pimen,
Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, viu, Pimen? Deixa eu ver. Se a hipnose trata as questões psicossomáticas, qual a função dos medicamentos? Foi essa pergunta, Pimen, que foi feita. Olha, eu não sou médica. Eu não sei dizer para que servem os medicamentos. Mas, assim, eu já dependi de tarja preta por muito tempo. Inclusive, eu parei muito antes de começar a hipnoterapia em si. Mas a hipnoterapia fez com que eu realmente não dependesse mais de nada. Claro que tem a questão química, biológica, que se você tem algum problema químico, já a hipnoterapia não faz tanto efeito. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem depressão, e a depressão dele é psicológico, já é químico, ele tem a falta daquela substância que eu esqueci o nome, que faz você ficar feliz. E aí, ele precisa ter acompanhamento. Ele fez a hipnoterapia, melhorou, mas ele precisa ter um acompanhamento depois com o psiquiatra para continuar tomando o remédio para esse equilíbrio químico, entendeu? Então, quando a questão é psicológica, a hipnoterapia consegue ajudar bastante. É possível uma ajuda muito grande. Quando a questão é mais química, aí realmente os remédios, eles, né, são necessários. Muito obrigado, Pimen. Tem mais uma pergunta aqui, que é do Felipe Costa. Ele pergunta o seguinte, Pimen. Tem uma curiosidade, já que certos tipos de terapia que envolvem essa questão de evocação das memórias, do inconsciente, correm riscos de findar apresentando uma falsa memória, você já parou com algum tipo em sua carreira ou existem métodos específicos para uma maior garantia de que a memória seja real, da pessoa mesmo? Foi essa pergunta feita pelo Felipe Pimen. Tá. Não. Na verdade, o que eu disse, a mente, ela traz o que ela precisa para resolver a situação. Então, na hipnoterapia, a gente não trabalha com nenhuma lógica, zero lógica, assim. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela voltou para o útero. Ela voltou para o útero e teve várias coisas que aconteceram lá. Agora, se realmente aconteceu, não sei. Mas isso importa? Não, porque é o que a mente precisava naquela hora para resolver aquela situação. Então, sim, naquele caso, voltar para o útero, a gente resolveu as coisas lá, resolveu. Realmente aconteceu? Para a pessoa não importa. O importante é que resolveu, entendeu? Então, foi o que eu falei. Pode ser que, sim, venham falsas memórias, pode ser que venham coisas que é impossível ter acontecido, mas você não pode pensar. Se você pensar, você dá vazão à lógica e aí você para de se concentrar na terapia. Então, a hipnoterapia, a gente precisa se entregar exatamente por causa disso. Porque a gente envolve muita emoção e pouca lógica. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o que a mente está te trazendo para resolver aquela situação. E é nisso que a gente vai trabalhar. E não se isso realmente aconteceu, você não vai parar para pensar se realmente aconteceu, entendeu? É isso que a gente precisa entender para que a mente ela consiga trazer só o que vai resolver. Não importa se realmente aconteceu ou não, importa se vai resolver ou não. É essa a questão. E uma coisa que eu vi que perguntaram aí um tempinho já, se qualquer pessoa é hipnotizável. Sim, qualquer pessoa é hipnotizável. Não temos regras. Basta querer seguir as instruções e se entregar ao processo. É isso.